O futebol brasileiro está acostumado a produzir grandes talentos. No entanto, não são todos que conseguem atingir o nível esperado. E isso acontece pelos mais variados motivos. Kerlon Foquinha é um grande exemplo de um jogador do qual se esperava muito, mas acabou não vingando da maneira que se imaginava e acabou tendo um triste fim de carreira. Nesse vídeo, você conhecerá mais sobre o ex-jogador do Cruzeiro e ex-jogador da Seleção Brasileira. Você vai entender o que aconteceu com ele para ele não ter conseguido vingar, vai saber como foi o triste fim de carreira dele e vai saber também como ele está agora em 2023. Eu vou mostrar isso para você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Vamos entender então como foi a carreira do Kerlon para depois nós vermos como acabou a carreira dele e por que acabou sendo um triste fim de carreira. O Kerlon, diferente de outros nomes do futebol brasileiro, não precisou rodar por clubes pequenos antes de chegar a uma equipe grande. Ele acabou fazendo categoria de base simplesmente em um dos maiores clubes do Brasil, o Cruzeiro, que ali no começo dos anos 2000 tinha uma das bases mais estruturadas do futebol brasileiro. Então o Kerlon acabou sendo revelado pela Raposa. E detalhe, desde cedo sendo tratado como uma grande promessa, porque era um atacante muito rápido, muito habilidoso e que pelo menos na base marcava muitos gols. Então ele era destaque na base do Cruzeiro e começou a ser destaque também na base da Seleção Brasileira, sendo convocado para Sub-17, Sub-20, porque todo mundo via muito talento no Kerlon. O Kerlon foi promovido ao time profissional do Cruzeiro no ano de 2005. E até então ele era tratado como mais um bom jogador da base do Cruzeiro que tinha potencial para poder vingar. Só que o Kerlon acabou fazendo uma coisa que fez com que o mundo inteiro olhasse para ele e o visse como um jogador diferenciado. Ele acabou criando, popularizando o famoso drible da Foquinha. Então ele, que até então era conhecido apenas como Kerlon, se tornou o Kerlon Foquinha, fazendo esse drible de você ficar fazendo embaixadinhas com a cabeça e indo pra cima do adversário, que só consegue parar você fazendo a falta. E o Kerlon não ficava selecionando o jogo pra fazer isso. Tem alguns jogadores que a gente sabe que, até por medo, por receio, acabam querendo driblar apenas em jogos mais fáceis ou quando estão ganhando. No caso do Kerlon, ele fazia o drible da Foquinha em jogos da Seleção Brasileira de base e até em clássicos entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. E não preciso nem dizer que, por ser um drible extremamente provocativo, o tempo fechava. O Kerlon acabou defendendo o Cruzeiro de 2005 a 2008. Foi uma passagem de poucos gols, mas ele conseguiu se firmar como uma grande promessa do futebol brasileiro, justamente pela sua habilidade, pela sua qualidade técnica. Então muita gente projetou o Kerlon para poder ter um futuro no futebol europeu, até quem sabe um futuro na seleção brasileira principal. Então o Kerlon de fato vai jogar no futebol europeu no ano de 2008. Ele assina com o Chievo da Itália. Passa um ano por lá e acaba assinando com um dos maiores times do futebol italiano, a Inter de Milão. Só que na Inter ele acaba não jogando a princípio e é emprestado para o Ajax. Ajax da Holanda também é um time extremamente tradicional, um time que costuma disputar Liga dos Campeões, só que acabou sendo no Ajax que se iniciou o grande pesadelo da carreira do Kerlon. Ele que até então era um jogador promissor, um jogador habilidoso, rápido, viu sua carreira começar a degringolar lá na Holanda por conta de lesões. As lesões acabaram sendo as grandes vilãs da carreira do Kerlon. Então ele teve uma grave lesão no período em que estava emprestado pela Inter de Milão ao Ajax e ficou afastado um bom tempo dos gramados, não conseguindo disputar sequer uma partida do campeonato holandês. Então ele retorna para a Inter de Milão em 2010 após o empréstimo, mas não é mais aproveitado pelo time italiano. E então começa a ser emprestado. Ele primeiro volta ao futebol brasileiro para jogar no Paraná, depois é emprestado para o Nacional de Minas Gerais, e nesse tempo sempre sofrendo com lesões e ficando vários meses afastado dos gramados. E vocês sabem que para um jogador isso é muito ruim, porque além de ele não ter mais a mesma confiança com o seu corpo por conta das lesões, quando você fica muito tempo afastado, você perde todo o ritmo de jogo, toda a sua sequência. Então isso aos poucos foi minando o talento que o Kerlon tinha. Sendo bem sincero, ele não era um jogador que pudesse um dia brigar por um prêmio de melhor do mundo, ser um jogador de destaque.
eu não o enxergava assim, mas ele era sim um bom jogador, um cara talentoso. E é muito triste você ver um jogador com o talento dele ser destruído pelas lesões. Depois que ele deixou a Inter de Milão em 2012, ele começou a rodar por times do mundo inteiro, sem conseguir destaque e sempre tendo uma lesão aqui, uma lesão ali. Já vou falar quais foram as lesões que ele teve ao longo da carreira. Então, depois de deixar a Inter de Milão sem conseguir o sucesso imaginado, ele jogou pelo Fujieda do futebol do Japão de 2012 até 2014. De 2014 até 2015, ele ficou sem clube, então ele ficou aí mais de um ano sem jogar. Até que ele foi contratado pelo Miami-Dade, que é um time dos Estados Unidos. Ficou 5 meses jogando por lá e assinou com os Lima Wanderers, que é um time de Malta. Ficou lá de 2015, de agosto de 2015, até o começo de 2016, quando assinou com o Vila Nova. Do Vila Nova, ficou por 4 meses. Depois do Vila Nova, ele só voltou a jogar no começo de 2017, quando assinou com o Spartak Trnava do futebol russo. Não preciso nem dizer que ele acabou jogando pouquíssimos jogos por cada uma dessas equipes por conta das lesões. Ele sempre estava no departamento médico. E detalhe, mesmo sendo um jogador muito novo. Então, ao todo, ao longo da carreira, ele teve 6 lesões de ligamento cruzado no joelho, que é uma lesão gravíssima. Geralmente, jogadores que têm uma lesão dessa já não voltam mais a ser a mesma coisa. Imaginem então ter 6 lesões dessa. E ele ainda teve 2 lesões de ligamento no tornozelo. Imaginem que absurdo você realizar o seu sonho de jogar no futebol europeu, ter a perspectiva de um dia defender a seleção brasileira e você ter lesões graves nesse nível. Cara, 6 lesões de ligamento no joelho é algo inacreditável. Então, com todas essas lesões, o Kerlon acabou optando por se aposentar precocemente no ano de 2017, quando ele tinha apenas 29 anos, ou seja, para muitos jogadores ali, quando você chega com seus 27, 28, 29 anos, é o auge da sua carreira. É quando você tá melhor, fisicamente, psicologicamente, tecnicamente. No caso do Kerlon foi o contrário. Ele teve que, no seu suposto auge, pendurar as chuteiras. No seu comunicado de aposentadoria, o Kerlon acabou dizendo o seguinte: "Finalmente eu perdi para as lesões. Foram muito além de minhas forças, mas fico feliz por ter tido a oportunidade de viver coisas boas e agradáveis que só o futebol pode proporcionar." Apesar de não ter tido a carreira que se imaginava e ter se aposentado precocemente, o Kerlon acabou marcando mesmo seu nome com o drible da Foquinha. Então sempre que algum jogador, até famoso do futebol europeu, faz esse drible, sempre o nome do Kerlon volta à tona. A questão é que muita gente não sabe o que aconteceu com ele após a aposentadoria. E aqui, talvez você se surpreenda. Após sair dos holofotes do futebol, muita gente esquecer do Kerlon no futebol brasileiro, ele acabou indo morar nos Estados Unidos. Você se lembra o que eu cheguei a dizer que ele jogou aqui um tempo no Miami-Dade dos Estados Unidos? Pois é, ali começou a relação dele com o país norte-americano. Então hoje ele mora na Carolina do Norte com a sua família. Inclusive, ele tem 2 filhos. E ele não tá lá só morando, ele trabalha e trabalha com futebol. Hoje, o Kerlon ele tem uma escolinha em Charlotte, nos Estados Unidos, que se chama K10 Soccer Training. Nessa K10 Soccer Training, o Kerlon trabalha com grupos reduzidos de jovens, ajudando-os a evoluir fisicamente, tecnicamente e até psicologicamente, passando para esses jovens toda a experiência que ele adquiriu no seu tempo como jogador. Então, mesmo que ele tenha se aposentado muito cedo e de maneira trágica, ele não conseguiu ficar longe do futebol e hoje faz uma coisa muito legal, que é ajudar jovens que sonham em jogar profissionalmente lá nos Estados Unidos. Em razão do Kerlon ter sido mais uma promessa do futebol brasileiro que não vingou, uma coisa que acontece bastante e que com certeza o deixa chateado é o fato de muita gente usar o Kerlon até como uma referência para quando algum jogador não vai dar certo. Então vocês podem pegar algumas promessas do futebol brasileiro quando estão surgindo e sempre tem aquela galera que diz que fulano não vai vingar e vai ser o novo Kerlon Foquinha. Ou seja, usando o nome do Kerlon em tom negativo. Além disso, muita gente não gostava do estilo de jogo dele na época do Cruzeiro, no seu começo de seleção de base, porque achavam que ele não jogava de maneira objetiva, apenas ciscava. Pelo menos, mesmo tendo um fim de carreira bem triste, bem trágico, ele acabou dando a volta por cima agora, construindo uma família nos Estados Unidos e ajudando jovens que querem jogar futebol. Isso eu achei muito legal. Agora eu queria ver a sua opinião aqui nos comentários. Você achava que o Kerlon Foquinha sem as lesões poderia ter chegado onde? Você acha que ele era um jogador comum ou poderia ter feito algo diferente na sua carreira? Põe a sua opinião aí, que eu quero muito saber o que você pensa.
Então, bom, galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa sexta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!